Olá, tudo bem, pessoal, com vocês? Bom dia, essa é a primeira vez aqui, né? Meu primeiro vídeo desse canal que eu resolvi fazer para compartilhar com vocês a minha experiência como mãe e portadora também da síndrome do X frágil. Né? Meu nome é Ângela, tenho 2 meninos com autismo e nós temos a síndrome do X frágil, mas nosso X é forte. Nós vamos falar sobre isso aqui no canal. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês também como foi quando a gente descobriu essa síndrome, como foi quando a gente teve diagnóstico, como foi a reação das outras pessoas em relação a nós. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse canal, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de informar só para vocês o que é essa síndrome, mas eu queria deixar bem claro aqui que eu não sou médica, né? Eu não sou uma profissional da saúde, eu sou apenas uma mãe. Eu quero falar para vocês sobre a minha experiência mesmo, assim, até marquei algumas coisas aqui no papel para poder falar as coisas mais corretamente, né? Então, a síndrome do X frágil é uma desordem genética no cromossomo X. Ela é mais frequente nos meninos do que nas meninas. Então, cada 4 meninos, uma menina tem a síndrome do X frágil, né? É uma síndrome, é a segunda síndrome maior no mundo. A primeira é a síndrome de Down, a segunda é a síndrome do X frágil. E é assim, ó, a mulher tem 2 cromossomos X. E o homem tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, quando o homem tem esse cromossomo X afetado, ele tem essa síndrome. E a mulher também, mas só que a mulher ela tem 2 cromossomos X. Então, ela pode ter os 2 cromossomos X afetados ou apenas um. Se ela tiver apenas um, então ela vai ter uma síndrome um pouco mais amena, com os sintomas mais amenos, assim como eu, né? No meu caso, apenas um dos meus X foi afetado, né? Então, assim, eu tenho algumas questões aí que eu ainda vou compartilhar com vocês, né, durante o nosso canal, durante alguns outros vídeos. Mas eu tenho algumas características físicas e meus filhos também. As características físicas, ó, vou até olhar aqui, tá bom, gente? Pra não falar coisa errada pra vocês. Ó, característica física. Face alongada, no caso aqui é meu rosto aqui, mais comprido assim, você pode reparar. Depois vocês vão ver foto dos meninos, vou colocar aqui pra vocês. E aí vocês vão perceber também neles. E só que assim, a gente nem todas as características a gente tem. Pode ser que a gente não tenha uma ou outra, e alguma outra pessoa também que possui a síndrome, pode ser que não tenha todas as características físicas que estão descritas aqui. Tá bom? É bem provável que vai ter, né? Então, ó, as orelhas grandes em abano, ó, esse eu já não tenho. Agora o Igor, que é o mais velho, também não tem, mas o Iago, que é o meu filho mais novo, tem. Tem as orelhinhas grandes e aí não sei se é abano, né? Eu acho que não, acho que ela é mais grandinha mesmo. Aqui, ó, mandíbulas proeminentes. Mandíbulas proeminentes é quando o queixo é um pouco para frente, né? Muita gente precisa fazer o uso de aparelho, assim, para poder corrigir isso, né? Graças a Deus, assim, a gente não teve esse problema, né? Meus filhos, o Igor, ele tem um pouquinho, mas só que não é muito, sabe? Não foi necessário usar aparelho desde pequenininho. O ideal é que ele use aparelho ainda, né, para corrigir a dentição dele. Mas eu acho que ele ainda não está pronto para isso, né? Eu acho que ele precisa amadurecer um pouco mais para poder dar uma responsabilidade desse tamanho, que é colocar um aparelho nele, né? Aqui, ó, palato alto é quando o céu da boca, ele é para dentro, ele é encurvadinho, assim, quer ver? Ele faz isso aqui, assim, fica bem encurvadinho, assim, o céu da boca. Deixa eu ver aqui. Estrabismo ou problemas de visão, né? Problemas de miopia, né? Deixa eu ver. Escoliose, que é um problema na coluna. Hipotonia muscular. Hipotonia muscular é quando tem os músculos mais molinhos, assim. Eu não vou saber explicar tecnicamente nada disso para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês quiserem uma informação mais completa, seria interessante vocês pesquisarem aí, procurar artigos de médicos mesmo falando sobre isso, assim, com mais clareza, para poder estar informando para vocês, tá bom? Então, assim, os sintomas da síndrome do X frágil. Hiperatividade. Hiperatividade. Gente do céu. Assim, tem rodinha no pé. Né? O Iago mesmo, ele tem rodinha no pé, não para quieto um segundo. O Igor, ele também tem um pouco de hiperatividade, mas só que ele consegue ficar sentado, né? Só que quando ele tá ansioso demais, ele fica andando muito pra cá e pra lá, sabe? Assim, é uma coisa que ajuda muito ele, né? Mas ele tem o déficit de atenção também, né? O TDAH.
que ele se desconcentra com muita facilidade, né? Não consegue prestar atenção numa coisa por muito tempo, não consegue focar, e isso é complicado, né? É uma coisa que atrapalha muito nossa vida, porque a gente às vezes procrastina muito por conta desse problema do déficit de atenção. Ó, irritação. Nossa, irritação é uma coisa muito presente que a gente percebe, principalmente quando você está contrariado, né? Quando você é contrariado, normalmente, né, as pessoas que não têm nenhum tipo de problema já tá sendo contrariado, fica irritado. Mas só que assim, quando você não tem uma questão assim fisiológica, eu acho que é muito mais fácil você se controlar do que quando você tem, né? Que nem no meu caso, assim, eu posso perceber a diferença porque eu tenho o Igor, que tem os sintomas mais leves, né, da síndrome, e eu tenho o Iago, que tem os sintomas muito mais severos, né? E tem eu também que tô ali, acho que junto com o Igor ali mais ou menos, né? Só que assim, eu tô medicada agora. Então, assim, depois de um certo tempo de saber que eu tenho esse problema, eu procurei ajuda médica, então assim, eu tomo medicamento. Então, depois de tomar medicamento, de fazer terapia, nossa, melhorou muito, sabe? Então, eu consigo perceber o antes e o depois. E a irritação, ela acontece ainda, né? Não vou mentir. Mas só que agora acontece menos frequentemente, eu consigo me dominar um pouco mais, eu consigo controlar as coisas que eu falo, eu consigo controlar, assim, aquela impulsividade de fazer as coisas sem pensar. E antes não, antes era uma coisa assim, muito forte, muito incontrolável, me dominava mesmo, né? E tem aquela questão da explosão emocional. É quando a gente não consegue dominar os sentimentos, que é uma das características muito presentes e muito fortes aqui, a gente tem explosões de alegria e às vezes explosões de tristeza mesmo, do nada, começa a chorar, fica triste assim, dá uma angústia, aquela coisa ruim. E às vezes começa a rir, assim, do nada mesmo, assim, não tem um motivo específico, ou qualquer coisinha faz com que você comece a rir, gargalhar, entendeu? É uma explosão mesmo emocional. Assim. E o Iago, assim, ele tá muito dentro disso, sabe? Ele é 8 ou 80. Ou ele tá muito feliz, ou ele tá muito triste, ou muito irritado, sabe? Então é muito difícil, assim, assim, não é difícil perceber, né? Isso que eu quis dizer, desculpa. Ai, mosquito. Tomei banho, hein? Eu tomei banho. Ó, então aqui outra coisa, excesso de timidez. Olhando assim pra mim aqui, vocês vendo eu falar, parece que eu não sou tímida. Pra olhar pra uma câmera, pro celular, por exemplo, aqui, eu não estou tímida, né? Porque ninguém tá me vendo falar. Vocês vão me ver depois, não agora, nesse momento que eu tô gravando. Então, eu tô conseguindo fazer esse vídeo e tá sendo uma terapia pra mim, né? Na verdade, esse projeto também é um projeto pra mim, para eu poder desenvolver esse meu lado aí tímido, para desenvolver um pouco mais a minha socialização, para poder me comunicar com outras pessoas, para que vocês possam também me ajudar, né? Colocar suas opiniões aí, porque isso ajuda muito, sabe? É difícil você ter amigos, né? Quando você tem uma rotina assim muito. Ai, não sei explicar, gente. A minha rotina é meio complicada, sabe? Então, assim, tem vezes que eu tô muito atarefada, então eu não consigo fazer nada, né? Assim, em termos de gravar vídeo, essas coisas, porque foi super difícil eu começar, já faz muito tempo, na verdade, que eu gostaria de estar fazendo, assim, esse canal. Mas não consegui fazer até agora, né? Agora que nós estamos em janeiro, que eu tô com menos trabalho, então foi agora que eu consegui parar um pouquinho para poder estar fazendo esses vídeos aí, para poder seguir com esse projeto, que eu tenho há muito tempo já na minha mente, na minha cabeça, porque eu acho importante compartilhar essas informações que eu tenho vivido, principalmente para as mães novas que estão recebendo o diagnóstico agora, né? É muito difícil quando a gente recebe esse diagnóstico, sabe? Então, eu vou estar falando sobre isso também para vocês em outros vídeos. Vamos continuar aqui para as características os sintomas que eu já até me saí, né, do roteiro aqui, saí fora da conversa. Então, ó, voltando aqui. Então, ó, tem a deficiência intelectual também. E depois, ó, 30% das pessoas com síndrome de X frágil tem epilepsia. E também dentro de 30% tem autismo. Uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês também aqui, não é contagioso, gente. Isso aí não pega, é uma síndrome, a gente nasce com ela, não tem cura, não tem o que fazer, assim, em termos de, ai, fulano, você vai ser curado. Não existe isso, né? Minha mãe fala que
para Deus tudo é possível, que se Deus quiser curar, Ele cura. Mas eu acredito que Deus, ele tem um propósito, né? Nessa síndrome pra gente, que nasceu com ela. Ele fez a gente assim. Então, se ele fez, é porque ele fez com amor, né? Eu não acredito que Deus, ele é um Deus de crueldade, um Deus que queira castigar a gente, um Deus que fez a gente ter um problema desse para sofrer. Eu acredito que não. Eu acredito que se Deus, ele colocou essa característica na nossa vida, nessas pessoas, né? Em você também, se você tiver, ou no seu filho, é porque ele tem um propósito, né, com essa síndrome aí. Então, eu não acredito que existe, que ele vai mudar alguma coisa, né? Pode ser que tenha muita melhora dos sintomas. Isso é muito correto afirmar se você fizer tratamento, né? Porque é uma diferença muito grande. Que nem na minha vida foi um divisor de águas. O tratamento, antes do tratamento e depois do tratamento, né? Tem o processo de transição entre o antes e o depois, que foi um processo um pouco longo, foi um processo um pouco sofrido. Eu tenho passado ainda, todo dia a gente passa por uma desconstrução de crenças, de pensamentos que a gente tinha antes, para a gente poder seguir em frente. Bom, voltando aqui para o itinerário aqui, que eu tenho que falar para vocês. Como que a gente vai descobrir se a gente tem a síndrome do X frágil? Existe um exame de sangue que a gente faz, ó. Aí aqui eu até tô lendo aqui para vocês, ó. É um exame de sangue que vai definir se a pessoa tem a pré-mutação ou a mutação completa do gene. Aí, gente, vocês me perguntam muito não sobre isso, porque é um negócio meio complicado, né? Um termo médico que tem muitos detalhes. Eu não vou saber explicar para vocês, né? Tem um monte de canal aí de médico que explica bem certinho. Tem canal aí daquele Dr. Drauzio Varela, daquela moça Maíra Gaiato, que ela explica bastante, sabe, sobre autismo, sobre síndromes. Então, seria bem interessante você pesquisar melhor sobre essa parte com algum profissional mesmo. E assim, a causa, por que, gente, por que a gente tem esse problema? Por que a gente nasceu com esse problema? É uma causa genética. É uma causa que geralmente, na maioria das vezes, ela vem da família da mãe da criança. Pode ser que tenha algum caso da família do pai também, porque eu já questionei isso com a médica, mas na maioria dos casos é da mãe que vem, da família da mãe, materna. Enquanto que o autismo geralmente dizem que é do pai, né? Não sei se isso é verdade, afirmar, mas eu já ouvi falar, sabe? E aqui, ó, deixa eu ver. Os tratamentos você pode fazer, além de você passar com o médico, né? Você vai passar com o médico psiquiatra e vai passar com o neurologista. E também um geneticista, para você poder fazer os exames e para poder saber sobre isso. O tratamento, você vai fazer um tratamento com medicamentos ou não, aí vai depender do grau, dos sintomas que vocês apresentam, né? Ou do seu filho ou filha. E aí tem muitos tratamentos que podem ser feitos, tratamento fonoaudiólogo, porque muita gente tem problema na fala também, terapia ocupacional, psicólogo, musicoterapia, muito bom, gente, nossa, muito bom, incrível, fisioterapia, tem as terapias aí holísticas também, terapia ocupacional. A terapia holística, gente, quando não é uma terapia propriamente médica, né, que vem da área da psicologia. É uma terapia holística, uma terapia interativa, que muita gente fala, né? Que pode ser auriculoterapia, pode ser aquele... Ai, como que chama aquele negócio quando você põe as agulhinhas, né? Espeta a agulhinha assim na gente. Ai, não lembro o nome. Depois vocês deixem aí nos comentários o nome também. Então, esse tratamento aí tem tratamento com florais, tem tratamento com aquele aromaterapia com os óleos essenciais, que eu cheguei a usar essa terapia, foi muito bom. E a terapia com barras de axis, que muita gente tem preconceito com esse tipo de terapia, mas eu já experimentei, tá? Eu experimentei em mim, experimentei nos meninos, e eu acho que dá resultado, muito bom resultado, sabe? Eu acho que funciona, super funciona. Então, vale a pena você testar aí aquilo que
aquilo que você quiser, né? Que também for indicado para você. Às vezes você deixar um pouquinho o preconceito de lado e, e testar coisas diferentes. Eu queria falar também sobre a causa genética, né? É uma coisa que eu quero deixar por último aqui no nosso vídeo, pro final, que é uma questão muito complicada, né? A gente fica se perguntando por que tem esse problema na nossa genética, no nosso sangue. E eu questionei uma vez a médica, a primeira médica que deu o diagnóstico para as crianças e para mim, e ela me falou o seguinte: há algum tempo atrás, né, tipo, acho que é mais de 50, 100 anos atrás, até mais, eu acho, dependendo eu acho que até mais. Quando até quando, se você for parar para analisar, quando o Brasil mesmo foi colonizado mesmo, né, vieram pessoas estrangeiras de tudo quanto é lugar. E ninguém conhecia ninguém, então era todo mundo estranho. E as pessoas casavam entre si, tipo assim, casavam com parente. Porque tinha medo de dividir a herança com os outros. Isso é uma das possibilidades, tá? Eu não tô querendo generalizar, mas assim, uma das possibilidades. A pessoa casar com um primo, sabe? Casar com um parente muito próximo. Aí teve aquele cruzamento genético e deu esse problema aí da síndrome do X frágil. Então, isso é uma das coisas que a médica falou, que pode ser essa causa genética aí da síndrome, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu gostaria muito que vocês participassem conosco aqui. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. Põe aí alguma coisa nos comentários para dar um incentivo aqui, porque esse projeto aqui é para mim, tá? É uma coisa para mim que eu quero poder compartilhar um pouco das minhas experiências e vai funcionar para mim também como uma terapia. Então eu conto muito com vocês, com a presença de vocês aqui para tá junto comigo nessa, tá bom? Até mais, muito obrigado porque você esteve até aqui o final. Se você chegou até aqui no final, deixa um comentário aqui para nós, tá bom? Pra gente saber aí a opinião de vocês. Eu sei que tem muito a melhorar para poder fazer os vídeos, mas vai contribuir também para eu poder tirar um pouco dessa timidez, tá bom? Até a próxima. Beijo.